Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial da WP Express, a hospedagem de alta performance mais indicada para o WordPress. E nesse vídeo nós vamos falar sobre migração. Então, antes de tudo, vamos apresentar o cenário. Digamos que você acabou de contratar um plano na WP Express e precisa migrar de uma outra empresa de hosting para a WP Express. Você vai mudar de hospedagem. Vai tirar de uma outra empresa de hospedagem e vai trazer o seu site para a hospedagem mais indicada para o WordPress, certo? Então, esse é o cenário que nós vamos falar. Você vai migrar o seu site de uma empresa de hosting para uma outra empresa de hosting, certo? Então, vamos apresentar aqui o cenário. Em primeiro lugar, você tem um site que está hospedado numa outra empresa e você quer trazer ele para dentro da WP Express ou para uma outra empresa, certo? Então você vai acessar esse site, você vai logar nesse site com o seu usuário administrador e vai acessar o painel administrativo desse site, certo? Então você vai se logar no painel admin, vai logar como administrador do site, você vai em plugins e vai adicionar novo. Plugins, adicionar novo. E aqui na área de consulta do plugins, você vai escrever All-in-One. 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 All-in-One WP Migration. Esse é o plugin e a ferramenta que nós vamos utilizar para fazer migração, certo? Mas existem muitas nuances nessa ferramenta, muitos detalhes para falar sobre essa ferramenta. Por quê? Porque ele é um tudo em um. E quando você fala all-in-one, tudo em um, para migração, além de migração, ele faz mais alguma coisa. Então ele é um plugin de backup também, de backup para nuvem. É possível você exportar um site para o Google Drive, exportar o site para o OneDrive, para a Mega e para a Dropbox e para muitos outros storage na nuvem que você tem a necessidade, certo? Mas para isso, você precisa de uma extensão desse plugin. O All-in-One é um plugin free, mas ele é um plugin grátis que tem uma limitação. Ele tem uma limitação de tamanho. Você vai poder exportar o seu site, mas no momento de importar, ele só permitiria você importar um site bem pequeno. A limitação dele estava em 128K, agora eu não sei quanto está essa limitação. Eles já mexeram nisso várias vezes, botaram 128, 256, 512 e agora eu não sei quanto está, certo? Então, observe que esse plugin você pode instalar ele por aqui, apertando um botão Install Now. No caso aqui o botão está como Active, por quê? Porque eu já estou com ele instalado na máquina, certo? Eu já estou com ele instalado no site, desculpa, não na máquina, no site. Então ele já está instalado no meu site e já está ativo também, certo? Então, nós vamos ver aqui esse plugin. Você vai utilizar a opção no plugin, a opção Export. Agora observe uma coisa, existem várias formas de você migrar um site. Existem vários detalhes de migração que devem ser considerados com o site. Uma delas é o tamanho do site. Então, esse processo que eu estou falando aqui, ele está relacionado a um tipo de migração de um site de tamanho, no máximo até 2 GB. Se você tiver um site maior que 2 GB, ele pode migrar dessa forma? Pode. Você só vai ter muito trabalho, talvez de tempo de espera de máquina e talvez de interrupção do serviço no meio do caminho, e aí você tem que refazer, começar tudo de novo até que você consiga fazer, certo? Então, a experiência que nós temos na WP Express, já ter migrado milhares de sites, é que o tamanho ideal para esse tipo de migração que nós vamos fazer aqui é de no máximo 2 GB. Nós temos outros vídeos que vai ensinar você como migrar sites grandes, né? Como você migrar sites com um grande volume de conteúdo. Então, tem um procedimento específico, usando o All-in-One também, mas um procedimento diferente quando você quer migrar site grande. Então, esse aqui é um procedimento recomendado para você migrar site de até 2 GB, tá ok? Então você vai vir aqui, ó, exportar e você pode fazer uma exportação para arquivo. Vamos fazer uma para arquivo.
Observe que esse é apenas um método que você tem para exportar. Tá? Existem outros métodos utilizando o mesmo plugin para você fazer a exportação. Nós estamos ensinando aqui um método básico para você poder trazer o seu site de uma outra host para a WP Express ou de uma outra host para uma outra host, certo? Então, observe que feito isso aqui, ó, você vai poder fazer download. Ele vai botar um botão aqui, você clicando nesse botão, ele vai fazer download. Vamos fazer download aqui na pasta download. Então ele vai baixar, né, o site. E aí você pode fechar, aguardar, e aí o que vai acontecer? Você vai agora para um segundo processo. Tá legal? Você vai acessar a sua área do cliente da WP Express, onde você vai criar o seu novo site, onde você vai migrar esse site, né? Para onde você vai levar esse site. Então vamos lá. Você vai aqui na Site Express, a nossa plataforma de criação e gerenciamento de site. Enquanto isso, ele está fazendo download lá, não tem problema. E você vai criar, digamos, o seu site com o nome do mesmo domínio. Você pode criar. E aí alguém perguntaria, Américo, não tem necessidade de entrar no cPanel e adicionar o domínio? Não. Por quê? Porque se o domínio não está criado, ele vai criar para você. A nossa plataforma vai criar para você. Ok? Então, se o domínio não está criado, a plataforma vai criar automaticamente, vai adicionar o domínio para você e vai criar o site para você, certo? Então, vamos criar um site WordPress aqui do zero. A gente vai criar uma instalação do WordPress zerada, tá bom? Então, vamos lá. Vamos colocar uma senha aqui, trocar, hashtag 123, usuário WP Express. E você não precisa se preocupar muita coisa com o idioma, com nenhum tipo de configuração. Por quê? Porque você está migrando. Então você vai trazer o site e vai jogar aqui em cima desse. Então tudo vai ser substituído, tá ok? Mas você precisa ter a instalação, tá legal? Então vamos clicar aqui em criar. Ele vai criar aqui uma instalação. Ele leva alguns segundos, no máximo 1 minuto, e ele cria um site para você. E nós temos aqui o site. Então o que nós vamos fazer? Vamos preparar esse site agora para poder importar o backup, certo? Então você vai em gerenciar a instalação e aqui na WP Express você encontra agora uma certa facilidade para essa atividade, certo? Por quê? Porque quando você cria um site aqui na Site Express, na nossa ferramenta de criação, plataforma de criação e gerenciamento de site, você tem a possibilidade de gerenciar a instalação. Então tá vendo aqui, ó, aqui é o site que você acabou de criar, vamos dar uma olhada aqui, ó, que é uma instalação rudimentar do WordPress, uma instalação do zero, certo? Então nós vamos fechar aqui essa instalação e vamos acessar essa instalação, vamos gerenciar essa instalação. Então quando você clica aqui em gerenciar, você pode fazer duas atividades que são importantes aqui que você vai querer fazer. Uma delas, painel admin do site. Você clicando aqui, você vai ganhar acesso direto, já logado dentro do painel administrativo do site, certo? Então essa é uma atividade que você vai poder fazer. Mas antes disso, nós vamos fazer o seguinte, vamos clicar aqui em plugins. Você vai conseguir ver os plugins que estão instalados nesse site, sem ter entrado lá no painel. Sem necessidade de entrar no painel, você já pode ver os plugins aqui. E esses plugins aqui, ó, são plugins que eu quero remover. Eu já vou fazer essa remoção daqui, ó. Vou remover esses plugins, certo? E eu preciso instalar o All-in-On. Então eu posso entrar aqui em adicionar novo, digite o nome do plugin na caixa de pesquisa para consultar a base da WordPress. Só que o All-in-On, quando ele é consultado aqui, aparece muitos outros plugins até você encontrar o All-in-On. Então é melhor você vem aqui em Plugins Pro, que nós já disponibilizamos eles aqui para você. Então, nessa área aqui, Plugins Pro, você tem o Elementor Pro, você vai ter extensões. Nós estamos alimentando essa plataforma com muitos plugins, então em breve você vai ter um acervo enorme de plugins da WP Express aqui à tua disposição
para você fazer uma instalação rápida desse plugin Pro no seu site. Nós vamos instalar o All-in-One da Pre-Migration, que nós colocamos ele aqui. Observe que nessa instalação aqui, nessa área aqui, tem uma colunazinha aqui, ó, ticket, sim ou não. Sim, significa que esse plugin precisa de chave de licença. Então você precisa abrir um ticket para solicitar a ativação da chave de licença. Não, esse plugin já está com a chave de licença embutida, não vai precisar que você informe uma chave de licença, ou seja, você não precisa abrir ticket para solicitar uma chave de licença, ok? Então, o All-in-One da Pre-Migration, você vai vir aqui, ó, nele, ó, instalar, e vai instalar o All-in-One, preparando o site para quê? Para importar. Feito isso, nós vamos fazer aqui uma instalação também do Google Drive Extension, uma instalação do All-in-One para fazer backup para nuvem. Tá legal? Vamos ver aqui, ó, instalados. Os plugins foram instalados, mas eles ainda estão desabilitados, ó. Então vamos selecionar os dois e vamos ativar. Então ativamos aqui os plugins. Então o All-in-One e a sua extensão do WP Migration, sua extensão do Google Drive Extension já está instalada também. E o download já terminou também. E a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos acessar o painel administrativo do site. Então, resumindo, aqui vamos dar uma parada para a gente recapitular. Nós entramos no site que precisava ser migrado, instalamos o plugin All-in-One, fizemos um backup para arquivo, baixamos o download desse arquivo, depois fomos na hosting, onde você precisa criar o site, para onde você vai migrar esse site, que você acabou de fazer backup dele, instalou o All-in-One WP Migration, e agora você vai utilizar uma opção importar. Mas antes nós vamos fazer uma coisa aqui, ó. Você vai acessar o painel administrativo do seu site. No caso aqui, a gente está usando essa instalação aqui, eu tenho vários serviços. Você vai clicar aqui em gerenciar, na página principal da área do cliente, ó. Você vai rolar, vai vir aqui na sua instalação, no seu serviço, gerenciar, e ele vai levar você para o painel resumido da sua hospedagem, certo? Você vai ser levado então para o painel resumido da sua hospedagem. Então aqui no painel resumido da sua hospedagem, você vai logar no cPanel. Você vai se logar no cPanel. Porque eu vou ensinar um processo para você enquanto a gente faz uma atividade, depois eu volto para te ensinar a outra. Você vai aqui no gerenciador de arquivos, você vai em Public HTML, vai rolar aqui Public HTML, você vai em WP Content, em WP Content você vai aqui nessa pastinha AI1WN Backups, certo? Essa pasta aqui é uma pasta que foi criada quando você instalou o All-in-One. Então, recapitulando, Public HTML, WP Content, AI1WM Backup, certo? E aqui você vai em carregar, selecionar um arquivo no disco, vamos lá em Downloads, e o download que nós fizemos. Vamos informar ele aqui, ó. O que ele vai fazer? Ó, ele vai iniciar o upload do arquivo para aquela área ali. Por que fazer dessa forma, Américo? Você pode fazer dessa maneira aqui também. Você pode vir aqui, import, certo? E importar file. Vamos lá em download, aqui o arquivo, e você começar a importar o arquivo, certo? Esse é um processo também. Só que esse processo, você tiver, por exemplo, um arquivo de 2 GB, seu site tiver 2 GB, se você até resolveu, o site tem mais de 2 GB, você resolveu fazer por esse processo, você vai perceber que esse processo ele é muito lento, ele vai demorar muito tempo. Então é muito mais rápido você fazer esse processo aqui, ó. Transferir o arquivo primeiro para dentro da máquina, que ele vai cair dentro da área de backup e ele vai aparecer
aqui, ó, numa opção, quando você clica aqui em backups, ele vai aparecer na lista de backups para restaurar. E aí quando você restaurar, a restauração do site vai ser bem mais rápida. E nesse processo aqui, que a gente está vendo aqui, ó, esse aonde você fez a importação direta do arquivo, ele pode falhar. Pode travar no meio do caminho, falhar, e aí você vai ter que repetir o processo. Por quê? Quando o arquivo é muito grande, ok? Ó, aí ele diz que tem um problema com a instalação do Google Drive Extension, que não está na mesma versão, porque ele não foi atualizado. Eu vou botar aqui, ó, atualizar. E aí ele vai direto para lá para atualizar, e ele já falhou, né? Ele já falhou a exportação por conta desse pequeno detalhe de que não atualizou a extensão. Também tem isso, né? Então vamos lá, file, calma aí, não é exportar, é importar, desculpa. Vamos importar e vamos importar de arquivo e vamos escolher o arquivo, certo? Então essa importação aqui, dependendo do tamanho do seu backup, ela pode se tornar inviável, pode ser impraticável ou pode ser muito demorado, certo? Aí você vai ter que sentar e esperar. Então, nesse exemplo que nós estamos fazendo aqui, você pode ficar tranquilo que ele vai importar rapidamente. Então, quando um arquivo é muito grande, é recomendável você fazer o quê? Recomendável você subir o arquivo, fazer upload do arquivo, tá vendo? Pelo gerenciador de arquivo, fiz upload do arquivo, o arquivo terminou, já subiu, e aí, ó, observe ó, que ele terminou primeiro, né, do que a importação, porque aquela anterior falhou, né? Vou parar aqui a importação para a gente ver aqui, ó, backups. Aqui, ó. Então você tem aqui, ó, uma lista de backups. E o backup que você quer se chama Template Kit WPress, certo? É esse backup aqui, ó. E aí você tem aqui, ó, download, não é isso que você quer fazer. Restore é o que você quer fazer, que é o restaurar o backup. Então você clicando aqui, ó, ele já vai direto, lendo o arquivo e já vai começar a importação, ó. Praticamente imediata a importação. Já está em 84% e já completou, certo? Quando ele finaliza, ele dá uma recomendação para você, ó. Seu site já foi importado com sucesso, né? Você deve salvar os permalinks, os links permanentes, a estrutura de link permanente novamente. Então ele pede para que você clique aqui. Eu costumo fazer isso aqui, ó. Clico com o botão direito do mouse e abro numa outra página. E aí, ó, ele vai me solicitar usuário e senha. Meio complicado. Bom, acertei o usuário. Então, ele pede para você salvar essa estrutura aqui, ó, permalinks, links permanentes. Você vai salvar essa estrutura toda. Salvou toda a estrutura de link permanente, tá ótimo. Aí vamos aqui, ó, My WordPress, ó, visitar site. Você pode executar o site, vamos ver se ele migrou tudo direitinho, ó. Tá lá o site migrado no domínio hackertech.com.br, que é o domínio que eu queria migrar, certo? Porque eu migrei para esse domínio, tá legal? Então, observe aqui que eu fiz uma migração até para um domínio diferente. Você pode fazer isso. Eu migrei de um domínio chamado Template Kit para o domínio hackertech.com.br.
Mas você pode, quando você está migrando de uma outra host, você pode, por exemplo, migrar de atriumtech.com.br, está numa outra host, migrar para dentro da AWS Express como atriumtech.com.br, certo? Ou seja, migrar para o mesmo domínio, certo? Criar o mesmo domínio. Aqui no caso eu fiz diferente, porque é um exercício, é um tutorial, para que eu pudesse mostrar também mais algum detalhe que pode ser feito, tá ok? Então você pode migrar de domínio para o mesmo nome de domínio, você pode migrar até mesmo para um nome de domínio diferente, tá ok? Então é isso, nós ficamos por aqui. Você aprendeu como fazer uma migração simples utilizando a exportação para arquivos do All-in-One WP Migration, certo? Mas tem uma atividade que eu quero mostrar para você, que você pode fazer, Google Drive Settings. Você pode conectar a uma conta Google, no caso aqui, ele já entrou aqui conectado, porque já tinha informação sobre esse site, então ele já conectou na conta Google. Eu vou desconectar para mostrar para você. Ó, link sua conta Google. Isso é feito pela uma extensão do plugin chamada, aquela extensão que nós instalamos, Google Drive Extension. Vamos escolher aqui, ó, uma conta no Google, e baseado nessa conta no Google, certo? Nós conectamos o site a essa conta no Google. Então, uma outra forma de você fazer a migração, e essa forma ela é bem mais rápida e disponível apenas para clientes da AWS Express, é você solicitar aqui na área do cliente, você vir aqui, abrir um ticket e solicitar para a central de migrações, a instalação, assunto, instalar extensões do All-in-One. Prezado, solicita a instalação de extensões do plugin All-in-One da AWS Migration para Google Drive ou para OneDrive, certo? E aí você coloca a URL do site, coloca o usuário do site, a senha e abre o chamado. Vou abrir aqui o ticket. Pronto, ticket criado. E aí você pode, como você é um novo cliente na AWS Express, todo novo cliente da AWS Express, ele tem direito ao atendimento prioritário pós-venda via WhatsApp. Então você pode fazer isso aqui, ó. Pega o ticket criado, Ctrl C, vem aqui no site, WhatsApp, ajuda com o WordPress ou suporte técnico, tanto faz, um dos dois, tá? Vou botar aqui suporte técnico. Ele vai abrir aqui uma conexão com o WhatsApp. Ó, oi, olá, já sou um cliente, preciso de suporte técnico, meu nome é, você coloca seu nome aqui e o meu ticket é ticket criado e pronto. E aí você informou que tem um ticket criado. E aí você pode até falar, eu estou precisando da extensão do All-in-One, né? Porque você tem direito a atendimento prioritário pós-venda. Feito isso, você vem aqui e aí eles vão instalar para você, vão te responder o ticket e aí você inicia a migração depois que os plugins estiverem instalados. Aí você vai fazer o quê? Você vai fazer a exportação, você vai exportar. Primeiramente, você deve fazer o seguinte, ó, em Google Drive Settings, tá? Antes, deixa eu voltar aqui um pouquinho, você deve fazer isso aqui, ó, trocar a pasta. Escolher lá, por exemplo, pasta migrações, um exemplo, tá? Você
não precisa necessariamente trocar a pasta não, tá? Você pode fazer backup que ele vai fazer para a URL do seu site, lá para qualquer lugar. Mas eu, por uma questão de organização, costumo trocar a pasta e salvar para uma pasta. Então eu troquei a pasta ali e vou fazer um export do site. E aí você vai fazer esse export para onde? Para Google Drive. Só que você precisa fazer a solicitação dessa instalação para a central de migrações, para ele fazer isso lá na outra host, porque você não tem acesso a esse plugin fora da host. Nossos plugins, nossos temas Pro, nossos plugins Pro só estão disponíveis para o cliente da WP Express dentro dos servidores da WP Express, para uso nos servidores da WP Express, não para fora. Mas você pode solicitar, no caso da migração, que a central de migrações faz essa instalação lá para você, para que você possa migrar o site para cá, para a WP Express, ok? Então, feito isso, o backup foi feito para a nuvem, você tem um backup para a nuvem, e aí depois você vai poder fazer o quê? O backup já está lá na nuvem, você cria o site na WP Express, vem aqui, cria o site, acessa o site, vai em plugins Pro, aí você instala, ó. Aí aqui dentro da WP Express a coisa já fica diferente, ó. Você já não precisa abrir ticket, você já vem All-in-On, Google Drive Extension, certo? All-in-On, Google Drive Extension, instalar, e aí você já clica em instalar. Eles já estão instalados, né? Eu não vou instalar. E aí você vai fazer o seguinte, vou fechar essa janela aqui, que isso aqui já importou. Você vem em importar, import do Google Drive, migrações, e aí você vai procurar aqui, ó, o backup que já foi levado lá, que foi feito para a nuvem. Só que você fez ele para a nuvem lá na outra host. Se conectou na mesma conta do Google, ele está lá na sua conta do Google, você se conecta na conta do Google e baixa ele para a WP Express. E observe a velocidade com que ele faz isso. Tá? Então é muito rápido. E essa velocidade ela muda muito pouco quando muda o tamanho do backup. E essa exportação é recomendável também no máximo até 3 GB. Essa para o Google Drive, certo? No máximo até 3 GB. Quando eu preciso migrar um site maior do que esse, Américo, esse aí fica para o próximo vídeo, tá? Eu vou finalizar aqui o processo todo aqui de importação, certo? Ele está fazendo o restore, ó, terminou, você entra no site para salvar os permalinks. A senha digitada errada. E você vai salvar então a estrutura de permalinks. Ele recomenda que você salve essa estrutura 2 vezes depois da migração. De 100 migrações que nós fazemos com esse plugin, 100 migrações são feitas com sucesso sem você precisar se preocupar com nada. Tudo que você precisou trazer, ele traz sem qualquer tipo de problema, sem faltar nada, ok? Agora, existem outros processos de importação e exportação com All-in-On, e isso a gente vai falar num outro vídeo, onde a gente vai trazer alguns recursos mais avançados com o All-in-On WP Migration, ok? Então, tá aí o nosso vídeo tutorial de migração, um pouquinho extenso ele, porque migração é um assunto um tanto demorado, né? E tem muitos detalhes para ser tratados. Qualquer dúvida você pode consultar o suporte especializado da WP Express.
e nós estamos à sua disposição para lhe ajudar em tudo quanto for necessário, ok? Um forte abraço, muito obrigado por sua atenção.